amigo, amado irmão, aqui quem fala é Amanda Moura, sou escritora e venho compartilhar com você riquezas de sabedoria. Mas antes de seguirmos, vai aqui, ó, curte já esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e venha ser enriquecido com essas palavras de sabedoria que impactaram o mundo inteiro. Pois bem, vamos então meditar sobre que livro nós estamos falando. Estamos aqui compartilhando o livro de Provérbios, as riquezas de sabedoria do rei Salomão que impactaram todo o seu povo e todas as nações ao redor e reverberam até hoje. É interessante pensarmos. A palavra de Deus, que é que rica do próprio saber do Senhor, aponta para uma excelência. Essa excelência plena e total. O que Salomão pediu foi sabedoria para governar o povo, como nós já vimos no segundo vídeo. E essa sabedoria para governar o povo veio uma resposta com mais do que ele pediu ou sequer pensou, cogitou imaginar. A sabedoria de Deus, que abençoa o seu povo e também abençoa todas as nações em redor. E isso com vários outros povos em gerações e gerações, 200, 300, 1000 anos depois, ainda são impactados. E também tem essa inspiração de perceber essa sabedoria e também construir novos provérbios. Também entendemos que Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 9, é uma sequência de poemas longos e que poemas precisam ser analisados conforme essa linguagem. Provérbios tem linguagem poética, é a beleza, a riqueza de saber que está sendo resumida em algumas palavras e que provocam na mente do leitor um exercício mental para amadurecimento, para crescimento, para desenvolvimento não apenas intelectual, mas em saber para a vida, para usufruir desse conhecimento na vida e compartilhar com os demais, que vem a se perpetuar de gerações em gerações. Pois bem, temos aqui um detalhe que precisamos observar. Logo no início, foi dito que essa sabedoria, o livro de Provérbios, estava instruindo o saber para decifrar enigmas, entender parábolas e utilizar dessa sabedoria e conhecimento para o desenvolvimento. O que nós mais temos, à luz do Evangelho, é Jesus falando as riquezas de sabedoria por meio de provérbios, parábolas e ensinos, que muitos que estavam ouvindo não entendiam de pronto, mas ficavam, sim, maravilhados. Vamos, então, perceber que no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, 52, diz o seguinte acerca de Jesus. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isso é uma referência a Provérbios 3, 4. É curioso, não? Jesus, Salomão. Vamos seguindo. Está também em Marcos 1, 22, que faz uma referência a como as pessoas ficavam maravilhadas com a palavra de Jesus. Maravilhavam-se da sua doutrina. Marcos 6:2 assinala que muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E também em 1 Coríntios 1, 24, Colossenses 2, do 2 ao 3, mostra aqui que no Novo Testamento Jesus é a encarnação da sabedoria de Deus. Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Deus. A própria sabedoria encarnada vem revelar a sabedoria de Deus entre os homens. A sabedoria de Deus entre os homens. Para governar, para mostrar o reinado do seu amor. Jesus veio anunciar o reino dos céus entre os homens. A mediação entre Deus e os homens estava exposta ali. Salomão governou e todos consideravam como rei, reconheciam do seu reinado e buscavam a sabedoria para usufruir em seu bem viver. Porém,
Essa sabedoria que muitos utilizavam era temporária, apenas nesse breve tempo. Jesus vem revelar a sabedoria para toda a eternidade, um reino eterno que não perece. Suas palavras não perecem, sua essência, sua vida não perece. Veio conceder vida eterna. E mais uma vez, ele revela entre os homens que, ainda que ouçam dessas palavras de sabedoria, se maravilhem com sua doutrina, não o reconhecem por quem ele é. Por que me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando? Jesus está alertando para uma riqueza de sabedoria e também reconhecê-lo por quem ele é. E através desse reconhecimento, temos então um deleite profundo de, independente das circunstâncias que estejamos passando nesse breve tempo, todas elas serão perecíveis diante de tudo aquilo que é imperecível vindo daquele que veio dos céus, encarnou entre nós, está nos céus e nos concedeu do seu grandioso amor. Novamente citando o que Paulo diz aos Coríntios. Temos a mente de Cristo. O Espírito Santo de Deus está em nós por meio de Cristo Jesus. O sacrifício que ele deu nos concedeu essa filiação no Pai quando o reconhecemos por quem ele é. E com a mente de Cristo, precisamos então observar todas as coisas que ele diz, que nos considera e nos dá força para vencermos todo o mal que há em nós, o pecado, e também discernimos todas as ofertas que se apresentam. Por isso, podemos ver que Jesus é a totalidade, a plenitude da sabedoria. O que Salomão aqui deixa todos maravilhados com um compartilhar de uma porção do Senhor, Jesus revela a totalidade, a plenitude, a glória do Deus maravilhado, a glória do Deus maravilhoso na encarnação do Verbo unigênito do Pai, tendo se tornado primogênito de muitos irmãos. Pegou a visão? Então agora, com essa perspectiva, sendo um com Cristo, percebemos que precisamos mergulhar nessa sabedoria, entender o que Salomão está expressando aqui para que venhamos abraçar essa sabedoria, abraçar e acolher em nosso coração as instruções de Jesus, que está aqui agora expressa em Provérbios, apontando o que nós podemos usufruir em plenitude. Nós estamos, então, em Provérbios 1, dos versos 8 ao 19. E temos no meio dessa perícope, desse pequeno trecho, um verso que nos chama a atenção, porque parece estar desconexo a alguma coisa que está querendo dizer, mas não diz diretamente. Seria este um enigma? Vamos ler para que venhamos compreender? Eu vou ler na versão NVT, porém vou dar destaque também em duas versões, que, se eu não me engano, é Nova Almeida atualizada ou atualizada e corrigida, e também a NVI, para que você veja que nesse verso há uma distinção e ela é provocativa. Vou ler aqui então na minha versão NVT. Os versos 8 ao 19 é um chamado para aquele filho que ouviu o alerta, ouviu o que significa a sabedoria e os seus efeitos e o caminho entre a sabedoria e a loucura e a personificação dessa linguagem metafórica do que é a sabedoria na personificação de uma mulher. A mulher sabedoria e a mulher loucura. Então, o filho que caminha e que observa os conselhos de seu pai está agora também sendo aludido, está sendo levado a considerar os efeitos do que é abraçar a sabedoria. Então, aqui nos versos 8 ao 19, nós temos então essa instrução para que ele seja conquistado em abraçar a sabedoria e ficar atento ao discernimento que ela provoca. Leiamos então. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe.
O que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam: venham conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscadas contra inocentes só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos como a sepultura. Vamos engoli-los inteiros como os que descem à cova. Encontraremos todo tipo de riquezas e encheremos nossas casas com tudo que roubarmos. Venha, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles, afaste-se de seus caminhos. Eles correm para fazer o mal, apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar a armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmos, tentam acabar com a própria vida. Esse é o destino de todos os gananciosos. A sua própria cobiça os destrói. Que maravilha de sabedoria! Quão profundas são essas palavras! Perceba que em apenas 11 versos nós tivemos aqui expressão com detalhes de riquezas de sabedoria para alguém observar e discernir tudo que está ao redor e não ser seduzido, ainda que tentado, sendo seduzido a aceitar essas sugestões. Vejamos algumas coisas aqui. Como falei, né? Provérbios, linguagem poética, está aqui a expressão de um poema. E um poema, ele tem a grande maravilha de sintetizar conteúdos profundos. E tem também aqui o respeito de uma linguagem que faz como se fosse antítese, mas na realidade ela é símile. Isso é, ela é paralela. Quando ela está falando aqui, no verso 8, meu filho, preste atenção à correção de seu pai. Isso é, está chamando, tendo o vocativo, o filho, o vocativo é meu filho, e está também dando uma orientação, uma exortação. Preste atenção à correção de seu pai. E não deixe de lado a instrução de sua mãe. Um é aplicado e outro é ouvido. Então, tem a correção que se aplica e que muitas vezes, sendo corrigido, acaba deixando o coração entristecido, porque a correção, quando chega, a gente não recebe de bom grado, mas a gente pode atentar ao fruto dessa correção, que todo pai que ama corrige e que a mãe instrui. A palavra instrui. O pai nos ama, corrige quando nós não atentamos a essa instrução. Precisamos guardar em nossos corações. Por isso, é um chamado já de alerta. Quem está orientando são pessoas que amam, que zelam, que cuidam. Mas é bem verdade que nós não temos muitas vezes, boa referência em relação ao pai e à mãe. Precisamos estar atentos ao que a palavra diz, pois a palavra é fiel, revela a fidelidade de Deus eterno e que não mente, não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, que a gente venha considerar acima, apesar de qualquer perspectiva que se encontre no seu ambiente familiar hoje, que você possa perceber essa riqueza de sabedoria que provém dos céus para nós. O que diz então o verso 9? O que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra para o seu pescoço. Ele já inicia falando sobre os resultados que são quando atentamos para a correção que vem para nos mostrar uma direção que precisamos mudar, bem como ouvir a instrução, que é aquilo que nos mantém no lugar correto, com o coração disposto a caminhar retamente. Então aqui nós temos coroa de graça e colar de honra, aquilo que vem na cabeça e que demonstra aos demais. Meu filho, olha que lindo, né? Os versos 8 e 9, eles estão separados, devem ser lidos como uma sentença só,
e está aqui agora fazendo uma separação para o alerta. Meu filho, novamente um vocativo. Se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Aí, já dando o alerta, não permita que isso aconteça. Cesse nesse momento. Talvez eles lhe digam, está dando um alerta sobre como eles podem se apresentar. Mas seria apenas isso? Seria apenas esse trecho dando discernimento de como eles poderiam se apresentar? Não. O que nós temos aqui, ele vai discorrer sobre essas formas de sedução e é através dessas linhas desse rico poema, nós temos então um discernimento mais amplo, desenvolvimento pela poesia do pensamento crítico e da visão sistêmica. O pensamento crítico é através de uma informação, quer seja exterior ou interior, isso é, a informação que vem de fora, com sugestões, com opiniões, com conselhos, com notícias nas mídias, ou até mesmo os nossos próprios pensamentos, o que diz o nosso coração. Pensamento crítico é você analisar a partir de um conceito que venha expor a verdade dos fatos. Meus pensamentos podem estar fantasiando uma série de situações, e inclusive colocando palavras nas bocas dos outros que não foram ditas e nem tiveram intenção de serem ditas. E com isso, crio em meu ser todo o armamento e as proposições para responder a isso, mesmo que não apareçam. E isso também pode me fazer me isolar. Não desejar falar a partir de experiências que foram traumáticas, como se isso fosse se repetir de diversas maneiras. O que nós temos aqui, então, é o desenvolvimento pela poesia do pensamento crítico em analisar tanto essa parte interna quanto as sugestões à luz da sabedoria da palavra de Deus. Provérbios nos ensina a ter discernimento fino. Um discernimento fino que nos auxilia a ter uma pronta ação, uma pronta atitude a partir daquilo que já estamos enriquecendo em nosso ser com a palavra de Deus. Vamos seguir? Olha o que o pai, o instrutor, que pode ser o mestre, que pode ser o pai, que pode ser a mãe, que pode ser o discipulador. Esse instrutor está chamando esse de filho, o filho que caminha com ele. Um filho na fé, um filho do saber, um filho na sua instrução. Talvez eles lhes digam, venham conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscadas contra inocentes, só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos como a sepultura, vamos engoli-los inteiro como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riqueza e encheremos nossas casas com tudo que roubarmos. Venham, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos. Esse trecho está falando sobre como que acontece, qual é o proceder daquele que está sugestionando operar ou ganhar riquezas a partir de um roubo, não apenas um furto, mas um roubo violento. E é interessante porque nós podemos, então, pensar sobre como é essa apresentação. Como que a gente poderia ficar alerta diante disso? Mas antes de chegar nesse ponto, precisamos, então, seguir para o demais, porque eu li aqui até o verso 14. Agora, do 15 ao 18, vem aqui o que vai nos dar a chave para entender o objetivo central de tudo que está sendo narrado. Meu filho, novamente o vocativo, não vá com eles, afaste-se de seus caminhos. Eles correm para fazer o mal, apressam-se em derramar sangue. Verso 17. Se um pássaro vê alguém montar a armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmos, tentam acabar com a própria vida. Esse é o destino de todos os gananciosos
em sua própria cobiça que os destrói. O verso 17 parece ser um enigma, não é verdade? Seria ele desconexo com o restante? Estou falando com meu filho, com aquele que eu estou instruindo, que estou aconselhando, à luz da sabedoria de Deus. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E este que está ali observando, eu agora venho falar sobre um paralelo com um pássaro. Um provérbio de paralelismo. Porém, esse trecho aqui é um enigma para que ele venha atentar a observar como que um animal irracional se comporta diante de uma armadilha que é pronta para ele. O desejo pelas riquezas dos outros faz cobiçar em ter mais para si, acumulando em decorrência de facilidades que é manipular a simplicidade e inocência dos outros para divertimento e zombaria. Eles não desejam apenas obter, eles desejam zombar, escarnecer da simplicidade dos inocentes. Foi o que eu falei no primeiro vídeo. Nós precisamos entender o que é ser simples como a pomba e adquirir prudência como a serpente. E também no segundo vídeo, eu falo sobre o que logo no início de Provérbios diz para discernir enigmas, compreender parábolas e saber ter esse entendimento que gera prudência na vida. Prudência, se precaver diante de tudo aquilo que está revelado aos olhos. Precisamos ponderar, precisamos observar, mas quanto mais acurado estiver a nossa visão e a nossa percepção, o desenvolvimento deste pensamento, quanto mais alinhado estivermos com esse alimento que o Senhor nos dá, em alimento sólido, teremos mais discernimento fino. Isso é um discernimento mais rápido, um discernimento mais acurado, para entender a mão direita da esquerda, o bem do mal proveniente daquele que é o verdadeiro saber. Ouvindo que Jesus é o nosso Senhor, precisamos entender o que Salomão está expressando para este povo aqui e que Jesus expressa para todo aquele que nele crê. Ele é Senhor e precisamos dar crédito àquilo que ele nos diz, assim como toda a nação, testemunhando das riquezas, testemunhando dos resultados de dar atenção à sabedoria de Salomão, precisamos maior ainda dar atenção ao que Jesus diz, já que conhecemos aqui que ele é a totalidade da sabedoria. Tentando fugir do trabalho, estes que estão ali armando, eles tentam fugir do trabalho, não encontram contentamento no que se tem, sendo levado a um engano de satisfações temporárias. Além disso, eles usam de uma coisa que é boa para aquilo que é perverso. Eles estão procurando a unidade e a divisão igualitária, isso é, um cetro de equidade, de justiça, eles estão usando desses valores de equidade, de igualdade, de união para a perversidade. Aquilo que Jesus nos orienta a fazer, que é estarmos com um só pensamento, uma só mente, exatamente por sermos uma só carne com Cristo, para sermos um só espírito com o Senhor, temos então uma só perspectiva e um só objetivo, o mesmo que Jesus teve enquanto esteve caminhando aqui entre os homens, que é glorificar ao Pai, fazer a vontade do Pai. Quando nós estamos com essa percepção, nós temos então tudo de maneira em equidade, revelamos a igualdade de irmãos entre irmãos diante do Senhor, pois reconhecemos que somos todos pecadores diante do Deus justo e que precisamos desse mediador. Não nos sentimos superiores uns aos outros. Precisamos nos reconhecer diante daquele que é verdadeiramente superior e que se humilhou para revelar dessa graça e dessa bondade. O que esses homens estão fazendo é se unirem para a perversidade.
Eles não levam em consideração os impactos eternos, além de gerar no coração sementes de ansiedade, de cobiça, de insatisfação, sem enxergar o amor de Deus sobre si e a consequência de seus atos diante de Deus que tudo vê. O versículo 17 é confuso na versão NVI e na maioria das versões porque não há uma lógica aparente. Na maioria das versões, a semelhança da NVI fala como se o animal estivesse ali tendo consciência, tendo a revelação de uma consciência, e ele não fica ali uma vez que ele está entendendo que está sendo uma armadilha para ele. Provérbios 1:17. Certamente é inútil estender a rede à vista de qualquer espécie de pássaro. Mesmo que alguém esteja disposto a admitir que um pássaro é inteligente o suficiente para reconhecer o propósito de uma armadilha quando a vê, é duvidoso entender que o provérbio venha parecer ter sentido dentro deste contexto. Além disso, o hebraico não pode sustentar a tradução espalhar uma rede. O que eu utilizei aqui na versão NVT traz um pouco mais de clareza para esse verso, para que a gente venha a entender qual é o propósito dele dentro deste contexto. Provérbios 1:17. Se um pássaro vê alguém montar a armadilha, sabe que não deve se aproximar. Mas ainda assim, a gente está dando inteligência a um pássaro. E muitas vezes já vimos alguns vídeos mostrando um pássaro ajudando o outro a fugir da armadilha, como se estivesse compreendendo racionalmente o que está acontecendo, qual é o propósito daquela armadilha. Talvez até por instinto, por ter se repetido aquilo com ele em algumas vezes, ele possa ter reproduzido aquele instinto. Mas ainda assim é curioso observar que um animal irracional, movido por instinto, tem ainda um ato de sobriedade de ver uma armadilha e sair dela. Seria então aquele pai fazendo um comparativo do filho com um pássaro? Seria este o motivo? Bom, em outras palavras, o pássaro não vê por sua natureza instintiva nenhuma conexão entre a rede e o que está espalhado sobre ela. Ele só vê comida que está livre para pegar. O pássaro que escapa, seu alerta, vem de algo que não se explica naturalmente. Sua sobrevivência diante de alguém mais racional que ele demonstra o cuidado do Senhor que foge à lógica da sua compreensão natural. O que temos aqui é um homem racional montando uma rede e aquele que é irracional consegue escapar, como que se fosse mais sábio e mais entendido que aquele que é racional, que tem todos os seus propósitos bem alinhados, bem coordenados, estrategicamente calculados. E qual seria o motivo para a captura deste animal? Bem, Mateus 6:25 diz assim: por isso lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer ou beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. Perceba, é como se Deus estivesse instruindo aquele pássaro que estaria sendo tentado a pegar o alimento, de falar assim: sua vida não vale mais que a sua vida não vale menos que aquela comida não vale mais que a sua própria vida. Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Jesus está fazendo aqui um paralelo em relação ao cuidado de Deus para com os pássaros. E tendo aqui esse impacto desse enigma dito aqui em Provérbios, está mostrando o quão relevante e necessário é este cuidado diante dos riscos que se apresentam. E que a graça de Deus diante daquele que teme ao Senhor também está para mostrar que ele
pelo seu Espírito, mostra esse cuidado, essa preservação, essa prudência. Podemos então perceber que as sugestões que chegam a nós podem mostrar riquezas, facilidades, meios de acumular mais e mais e mais, despertando em nós um coração ganancioso, uma mente imediatista, não contentada com as coisas que já se tem e enxergando insatisfação onde não se precisa ter. E com isso despertando ansiedade, cobiça e desejo por coisas que não necessitam. Precisamos enxergar aquilo que o Senhor já nos deu com grande alegria e gratidão. Ele em nenhum momento está falando sobre não ter mais coisas, mas sim olhar e observar onde está disposto o coração diante destas coisas. No processo natural, o pássaro é preso e morto por aquele que é mais esperto. Mas como toda observação do autor, Salomão, é feita pelos olhos do Senhor, com a sabedoria vinda do Criador, que cuida dos pássaros e dos animais, lhes dando o escape, e muito mais dá a seus filhos. O provérbio estimula ao leitor trazer à memória situações já testemunhadas. Aqueles que consideram o temor do Senhor alertado na parte A do verso 7, o que leva também à compreensão do agir e da consequência dos que não observam este temor, conforme a parte B do verso 7 deste mesmo provérbio, capítulo 1. Estes são como a gangue, não consegue ver a conexão entre os seus atos de roubo e o destino que os prende. O crime é autodestrutivo, é correr para o problema, é o cuidado que precisa ser dirigido ao cuidado do que se é observado pelos olhos que alimentam os desejos do coração. Vamos então perceber uma visão mais ampliada e sistemática acerca do que esse provérbio também está sendo utilizado pelos discípulos quando vão apresentar o evangelho e instruir aos filhos na fé. Conforme 1 João 2,16. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Os loucos não consideram o temor ao Senhor. Não percebem nem mesmo as suas falas, pois eles mesmos se comparam à sepultura, à morte, como no verso 12. O verso 12 é como que uma ironia, chamando estes que estão andando dessa forma como loucos, como que incoerentes, como tolos, porque eles estão, inclusive, utilizando de palavras para se assemelhar à sepultura, à cova, como se eles não estivessem lá. Na realidade, essa percepção é que eles já estão ali e estão querendo tragar para si um outro que não está. Essa é a sedução da insensatez, da loucura. Ela promete algo que desperta no coração a realização dessa cobiça, a necessidade, a ansiedade por obter mais, por desprender esforço para aquilo, mas ela sublima, ela esconde o que de fato está por trás. Ela veste uma vestimenta de beleza, de riqueza, que todo homem deseja, mas ela não mostra que a sua brevidade vai como a flor do campo, vai como a erva do campo, que cega-se a flor, murcha-se a erva, basta passar um vento. Então, que a gente venha perceber o que está dizendo aqui, ó. Usado como ironia pelo autor para revelar o quanto é tolo. Eles mesmos já estão lá como seu destino final. Pois a palavra de Deus diz que aquele que não conhece a Jesus, ele não veio para condenar, e sim para salvar, porque condenado nós já estávamos. Condenada, a humanidade já está desde o momento da queda.
porque esse distanciamento é a condição dela nesse tempo e perpetuamente. Então, Deus ofertou o seu filho para a redenção, para a paga dessa dívida para com Deus, para esse selo de libertação, para transformação, para salvação. Então, Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E tendo diante de Jesus essa vida eterna, vivemos então com uma condição de dar atenção e ouvidos à instrução do Pai. Mas aqueles que não conhecem tentam nos seduzir porque acham que a gente que está num caminho de loucura, como se não considerando a eternidade, porque eles não consideram os impactos da eternidade, não consideram o temor ao Senhor. Como diz em Tiago 1,14, a atenção vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão luz ao pecado e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. A instrução de Tiago, que é o mesmo que fala que aquele que se percebe em falta de sabedoria, peça ao Senhor que ele tem prazer em dar, ele também está dando essa orientação, que é para que a gente venha colocar o nosso coração diante de Deus. Considerar as riquezas de sabedoria que o Senhor nos ensina em suas palavras, que é a revelação da própria sabedoria que nos preserva de todo mal. Nos preserva do mal eterno, desse distanciamento e de também estarmos assumindo como que resultados de uma decisão, de uma escolha, de um caminho insensato. Essas consequências, elas podem ser temporárias, mas muitas vezes desastrosas e impactam não apenas a nossa vida, mas como todos aqueles que estão ao nosso redor e que nos amam de verdade. Por isso nós temos aqui que não é à toa que os discípulos e apóstolos de Jesus expandem esta compreensão da sabedoria para que tenhamos o cuidado com o que vemos, desejamos, pastoreando os nossos corações. Assim como nós vemos em muitos vídeos um pássaro ajudando o outro, ainda que irracional, revela a graça de Deus, revela o cuidado de Deus com toda a criação. Muito maior, precisamos estar com o nosso coração confiado naquilo que o Senhor diz, em caminharmos um com o outro. Não podemos caminhar sozinhos, igreja não é uma pessoa só. Nós somos membros de um corpo, a igreja é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo. E esse corpo precisa caminhar com um só propósito. Não significa que todos sejam iguais, mas com igualdade de condição diante do Pai, considerando o outro como seu semelhante, não em superioridade. Por isso precisamos ouvir e dar atenção, mas precisamos considerar aqueles que são mais sábios, que nos instruem e pastoreiam o nosso coração. Quando o Senhor coloca um pastor para liderar a igreja, precisamos reconhecer se ele está de fato anunciando o evangelho, tendo crédito com a palavra do Senhor. E o povo não é inocente. Não é apenas um líder que peca quando ele distorce a palavra ou ele mesmo manipula a palavra para dizer ser de Deus e operar coisas tais como se ele mesmo fosse a revelação do próprio Deus, né? Como se a pessoa fosse idólatra daquela pessoa, daquele pastor. O que nós precisamos entender é que o povo também tem a sua responsabilização. O Senhor vai trazer juízo muito mais para com os mestres, mas não vai tampar o sol com a peneira, não vai tomar o injusto por inocente. Ele vai observar também, e observa, que o povo em si, ele peca por não conhecer as Escrituras. Ele peca porque ele mesmo negligencia, como diz em Hebreus, negligencia a leitura, a meditação na palavra para que venha conhecer ao Senhor e saber discernir espíritos. Saber discernir se aquilo que está sendo dito condiz com Deus revelado na palavra. Por isso é o que ele está falando aqui, ó. Precisamos então ter o nosso coração pastoreado por um pastor que zele pela palavra de Deus, com a verdade que é a palavra de Deus e que muitas vezes não é conforme a multidão vai seguindo. 2 Pedro 2,14 diz o seguinte: cometem adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar.
seduzem os estáveis e são bem treinados na ganância. Vivem sob maldição, desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa que receberia por fazer o mal. É para admoestar ao leitor, filhos na caminhada, que o autor, lá de Provérbios, traz, através deste enigma do verso 17, uma consideração sobre o laço do passarinheiro, como comprovação de seus conselhos e que merecem destaque. O laço do passarinheiro, quem pode se livrar quando se é simples como a pomba? Se nós estivermos andando na simplicidade como a pomba, sem alcançar a perspicácia da prudência como a serpente, não conseguiremos ser livres nem estar atentos ao laço do passarinheiro. E é dito isso exatamente porque o pai de Salomão já havia dito isso no Salmo 91:2, no Salmo 124. E ambos textos são ditos assim, que ele, quem livrará? O Senhor livrará do laço do caçador, do laço do passarinheiro e da peste mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. No Salmo 124, 6 e 8 diz: Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Isso tudo é que neste paralelo, neste enigma que Salomão está colocando aqui no verso 17, é para que o leitor venha considerar que essa sabedoria foi perpetuada e está testificada sobre os resultados que se alcançam aquele que abraça a sabedoria no temor do Senhor. O Senhor nos dá essa sabedoria. Oséias, mais à frente, é impactado por esse conhecimento. O profeta que veio anos depois do tempo de Salomão revela da mesma sabedoria para descrever que o profeta, aquele que está disposto a falar tudo que provém do Senhor, ele se dedica em temer ao Senhor e cumprir o que ele diz, mas ainda assim não serão isentos de serem expostos a estas armadilhas, mas que o Senhor atentará para tudo e dará a paga devida a quem arma estas ciladas. Oséias 9, do 8 ao 9 diz: O profeta junto ao meu Deus é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas e hostilidade no templo de seu Deus. Hostilidade no templo de seu Deus. O profeta recebe a hostilidade dentro do templo de Deus. Por causa do quê? Porque o que ele vem anunciar é anunciada a palavra de Deus e ele não está procurando agradar o coração do homem. Muitas vezes essa palavra que o profeta vem trazer de exortação, de admoestação, de repreensão do Senhor. Por isso está falando sobre atentar à instrução. O enigma no verso 17, neste trecho, é uma consideração profunda acerca de como, sem Deus, caímos nas ciladas do mal e das sugestões deste mundo perverso e que a prudência está em considerarmos atentamente ao conselho do Senhor no contentamento. Veremos que tanto uma instrução quanto a própria disciplina produzem bons resultados, revelando graça e honra, bem como a preservação do Senhor a um dano maior, um dano eterno. E que o dano maior seria este? Qual seria maior risco que cair nas mãos de homens maldosos e gananciosos? No próximo vídeo falaremos um pouco mais sobre isso. Te espero lá. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de comentar, colocar aqui nos comentários a sua pergunta, a sua indagação, a sua consideração. Coloca aqui para que a gente venha então impulsionar cada vez mais. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, que hoje nós estamos aqui findando a leitura e meditação em Provérbios 1, dos versos 8 ao 19, levando em consideração essas riquezas de sabedoria expressa na palavra que revela Deus. Deus com todo o seu poder, glória, encarnado entre os homens por meio de Jesus Cristo, compartilhado entre nós pelo teu Espírito Santo. E assim podemos meditar na palavra de Deus com a
revelação e a supremacia de Deus que se revela. Ele não precisa do nosso auxílio. Nós precisamos considerar o que Deus expressa se revelando como um todo. Estamos aqui lendo o Velho Testamento à luz do Evangelho e considerando toda a coesão do início ao fim. Lembre-se sempre, Apocalipse está aqui também no início escrevendo uma carta de Jesus às igrejas, exortando, chamando atenção, dando alerta, e que, se necessário, aplicará a repreensão, aplicará a disciplina. E que bom que essa disciplina vem do Senhor, porque o Senhor disciplina a quem Ele ama. A disciplina do Senhor não nos destrói, mas nos torna cada vez mais a sua imagem e semelhança, pois foi para isso que Ele nos chamou. Temos então aqui um pensamento para se ficar. Esse risco que o Senhor está nos orientando, está nos instruindo a sermos preservados. Eu já dei aqui uma pequena dica, um risco eterno. Mas que risco? Como é isso? Como isso se dá? Qual o maior risco é esse? Vamos então analisar no próximo vídeo. Te espero lá. Jesus te abençoe. Vamos orar? Pai, que maravilha podemos estar em Tua presença e a Tua palavra sendo revelada aqui. Eu espero que venha alcançar os corações e dar o entendimento que provém do Senhor. Ajuda-nos a nos submeter ao Seu governo, assim como todos que estavam diante de Salomão reconheciam o Teu poder e glória na vida do Seu servo. Muito maior glória tem o Seu Filho, o Filho unigênito que se tornou primogênito entre muitos irmãos. Estamos aqui para nos render diante dos Teus pés, reconhecer as Suas palavras e obedecer aquilo que o Senhor diz, porque essa é a palavra que se submete diante do senhorio de Cristo. Aleluia. Te agradecemos, Senhor, por toda essa porção do dia, em nome de Jesus. Amém. Até lá.